A Bíblia não menciona quem foi a esposa de Caim, mas afirma que ele se casou. Isso significa que ele certamente se casou com uma de suas parentes próximas, embora o nome dela não seja mencionado na Bíblia. Meus queridos, vamos desvendar esse mistério, mas antes, peço que se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Louvado seja Deus! Para muitas pessoas, a questão da esposa de Caim representa um problema, pois tentam usá-la para questionar a coerência bíblica e querer encontrar contradições no texto. O argumento é construído da seguinte forma: a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. O mesmo texto bíblico afirma que Caim matou Abel. Portanto, restaram apenas 3 pessoas na terra: Caim, Adão e Eva. Então, as pessoas questionam com quem Caim se casou, ou, melhor dizendo, quem foi sua esposa, já que na terra só existiam ele e seus próprios pais. Antes de abordar a esposa de Caim, é importante entender que a Bíblia fornece informações suficientes para resolver facilmente essa questão. Primeiro, Caim matou seu irmão Abel, mas o texto bíblico não diz qual era a idade de Caim na época. No entanto, sabemos que quando esse crime aconteceu, tanto Caim quanto Abel já eram adultos e tinham profissões. Não é impossível que eles já tivessem até formado família naquele momento. Vale observar que quando a Bíblia fala da esposa de Caim, ela não afirma explicitamente que Caim começou a se relacionar com ela após se tornar um fugitivo. Ela simplesmente menciona a relação de Caim com sua esposa, que resultou em uma gravidez. De qualquer forma, o texto bíblico diz o seguinte depois de Caim ter matado Abel: agora, serei amaldiçoado e banido desta terra. Terei que me esconder da tua presença, vagando como um fugitivo pelo mundo. Qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu a Caim, dizendo que isso não aconteceria, e que se alguém matasse Caim, sofreria uma vingança 7 vezes maior. Deus também colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse caso o encontrasse. É fácil perceber, nesses versículos, que Caim estava preocupado com possíveis represálias devido ao crime que cometeu. No entanto, por que ele estaria tão preocupado se só havia mais 2 pessoas no mundo, seu pai e sua mãe? Parece que esse medo de Caim não fazia sentido, a menos que já houvesse outras pessoas povoando a terra naquela época. Isso se encaixa melhor com o fato de a Bíblia mencionar que Deus colocou um sinal em Caim para o identificar, e de certa forma, protegê-lo de possíveis vinganças. Isso indica que muito provavelmente já existiam outras pessoas espalhadas pela terra naquele tempo. No entanto, todas essas pessoas eram descendentes de Adão e Eva. A questão é que o texto bíblico se concentra na história envolvendo Caim, Abel e Sete, mas não menciona nada sobre outros filhos e filhas que Adão e Eva possam ter tido. A Bíblia registra os nascimentos de Caim e Abel, e depois da morte de Abel, também registra o nascimento de Sete. No entanto, isso não significa que entre Abel e Sete, Adão e Eva não tenham tido outros filhos e filhas. A história de Caim e Abel é enfatizada porque Abel foi o primeiro a ser morto e Caim se tornou o progenitor de uma linhagem que foi destruída no dilúvio. Da mesma forma, a história de Sete é enfatizada porque ele foi o progenitor de uma linhagem piedosa que preservou o conhecimento de Deus, e através da qual Cristo veio ao mundo muito tempo depois. Portanto, quando no texto bíblico é mencionado que Caim já era um homem casado e teve relações e engravidou sua esposa, isso acontece de forma natural, sugerindo que outras pessoas também estavam povoando a terra nessa época. Quando o filho de Caim nasceu, ele o chamou de Enoque e fundou uma cidade em sua homenagem. Além disso, o escritor e historiador judeu Flávio Joséfo,
em seus registros extrabíblicos, menciona que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e 3 filhas antes do nascimento de Sete. Embora a Bíblia não mencione esses detalhes, é importante ressaltar que em nenhum momento ela afirma que Abel e Sete foram os únicos filhos de Adão e Eva. A Bíblia apenas diz que Sete substituiu Abel. Portanto, mesmo que no momento em que Caim matou Abel ainda não houvesse outras pessoas além de seus pais no mundo, isso logo mudaria. A Bíblia confirma que Adão teve muitos filhos e filhas. Embora não saibamos o número exato de filhos que Adão e Eva tiveram, podemos especular. Se uma pessoa que vive em média 70 anos pode ter mais de 10 ou até mais de 20 filhos, imagine quantos filhos alguém que viveu mais de 900 anos poderia ter gerado. Provavelmente muitos. É importante lembrar novamente que a narrativa bíblica, especialmente em relação às genealogias, menciona apenas aquelas pessoas que tiveram importância na história sendo contada. Existem muitos filhos de personagens bíblicos que não tiveram suas histórias contadas, alguns nem mesmo tiveram seus nomes mencionados nas genealogias de seus pais. Portanto, não é possível afirmar com certeza quem foi a mulher de Caim, porque a Bíblia simplesmente não revela o nome dela. A Bíblia apenas afirma que essa mulher realmente existiu. Algumas pessoas sugerem que provavelmente ela era uma irmã de Caim, o que é uma possibilidade, mas sua esposa também poderia ter sido uma sobrinha, sobrinha-neta, sobrinha-bisneta, e assim por diante. As possibilidades são realmente muitas, considerando a longa expectativa de vida naquela época, quase 1 milênio. Vale ressaltar que, naquele tempo, o casamento entre parentes próximos era permitido por necessidade, com o objetivo de povoar a terra. No entanto, a partir do momento em que isso não era mais necessário, Deus estabeleceu uma proibição clara contra esse tipo de casamento. Alguns escritos judaicos afirmam que Caim se casou com uma de suas irmãs chamada Vã, mas como a Bíblia não menciona esse detalhe, não podemos confirmar. O que sabemos com certeza é que Caim se casou, foi pai de família e fundou uma cidade. Espero que você tenha compreendido, à luz da Bíblia, tudo o que podemos dizer sobre a mulher de Caim. É importante destacar que essa pergunta sobre com quem Caim se casou não representa nenhuma ameaça à confiabilidade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante, infalível, autoritativa e suficiente. Ela é absolutamente confiável, não contém erros nem contradições. Louvado seja Deus! Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, convido a se inscrever agora e ativar todas as notificações. Publicamos muitos estudos bíblicos e mensagens que vão te abençoar. Deixe seu comentário e nos conte o que você acha sobre quem foi a mulher de Caim. Que Deus abençoe sua vida.